Prezados amigos, estamos aqui na Intelecto Educação. Meu nome é Rodrigo Capobianco e nós temos hoje a matéria Direito Penal. Nós vamos começar pela parte geral de Direito Penal, nós vamos marcar aí os primeiros artigos do Código Penal, analisando princípios, analisando teorias, não é? Toda essa base que é evidentemente importante para qualquer concurso que você for fazer, ok? Então, nós podemos iniciar aqui, na sequência, com o conceito de direito penal. Então, observem aqui. Direito penal é o conjunto de leis e princípios destinados a combater a prática de uma infração penal mediante a imposição de uma sanção penal. Então, na verdade, esse é o objetivo do direito penal, combater a prática criminosa, não é? Impondo sanções. Mais à frente, na teoria da pena, nós vamos ver que nós temos duas espécies de sanção, que é uma resposta que o Estado dá para quem praticou a conduta criminosa. Mas a verdade é que esse seria o objetivo do direito penal, combater a prática criminosa, né? O direito penal, ele se relaciona com outras esferas. Cada vez mais, eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho, o direito penal é interdisciplinar. Nós temos que entendê-lo de forma interdisciplinar. Se você hoje assiste um noticiário de TV, você pode verificar que de 10 matérias que aquele telejornal acaba passando, 8, né? No mínimo 7 são de direito penal, relacionado com outros assuntos. Então nós temos o direito penal relacionado com o tributário, relacionado com o civil, relacionado com o administrativo, o político-administrativo, que nós temos visto tanto. Então o direito penal ele se relaciona com tantas outras esferas do direito, né? Aqui nós colocamos alguns exemplos. O direito penal ele se relaciona com o processo penal, né? Porque ele acaba instrumentalizando a jurisdição, né? Dando mecanismos para que a jurisdição seja feita, para que o juiz possa dizer o direito. Com o direito constitucional, claro, né? Cria parâmetros de legitimidade para as leis, né? E delimita um âmbito de aplicação. Então, o direito constitucional ele cria determinadas regras, determinadas garantias, direitos individuais que vão delimitar a atuação do direito penal e vice-versa. No que diz respeito ao direito administrativo, também, né? Porque organiza o funcionamento da administração pública. Se a gente perceber, a administração pública, ela tem lá os seus princípios e tem as suas regras, e o direito penal ajuda nessa construção, dando o conceito de funcionário público e as limitações desse funcionário público, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e o que seria uma transgressão criminal, não é? Com relação ao direito civil, o ilícito nasce no direito civil. Mais à frente, nós falaremos sobre a ilicitude, não é? Sobre a ilicitude. E ilicitude, desde já eu posso dizer, que é uma conduta, um ato ilícito é uma conduta ruim, uma conduta perniciosa, algo que prejudica. Então, se alguém bater no seu carro, você está andando por aí e bateram no seu carro, isso prejudica, isso te dá dor de cabeça, ainda que você tenha seguro, isso dá dor de cabeça, então nós temos aí uma ilicitude. Porém, não é a princípio criminosa porque falta a tipicidade. Não existe no direito penal o tipo penal de dano culposo, só o dano doloso. Então aí nós temos o ilícito civil. Ilícito civil. Quando nós tivermos uma conduta ilícita e que não é típica, é um ilícito civil. Acontece que se você juntar esse ilícito civil com a tipicidade, você tem um crime. Por isso que nós acabamos de dizer, né, que o ilícito nasce no direito civil, nasce nas transgressões civis e são penalizadas, são tipificadas na esfera penal. Então tem uma ampla relação aqui também. Com relação ao direito internacional, mesma coisa, né? Posturas a serem adotadas por diversos sistemas. Hoje nós temos
Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nós temos a Corte Interamericana, com sede em São José da Costa Rica, né? São assuntos penais, são assuntos de direitos humanos, relacionados ao direito internacional, e isso também é muito ligado ao direito penal, ok? Dentre outras tantas esferas. Poderia falar aqui do direito ambiental, eu poderia falar sobre o direito de família. Pessoal, o Código Penal, a partir do artigo 235, ele fala de crimes contra a família. Não é? E aí fala lá das relações, do casamento, da relação com os filhos. O direito penal está muito interligado a todas essas áreas do direito. A trânsito, tributário, tantas coisas, né? As funções do direito penal, né? Quais seriam as funções? Então, perceba que o direito penal, primeiro, ele é um instrumento de convivência da sociedade e exerce para isso diversas funções, né? Nós temos que ter esses instrumentos de convivência social e o direito penal, de alguma maneira, ele regulamenta essa convivência social, né? Ele visa proteger os bens jurídicos. Então, se você pensar, o Código Penal, por exemplo, ele protege 11 bens jurídicos. 11 bens jurídicos. Esse foi o pensamento do legislador de 1940. Você tem lá a proteção da pessoa, do patrimônio, da propriedade imaterial e vai, né? São 11 bens jurídicos protegidos. O direito penal nunca consegue proteger todos os bens, né? Porque o direito penal é fragmentário. Já já nós vamos falar sobre essa característica do direito penal. Ele só protege alguns bens. Tanto é que em 1940, como eu disse, haviam 11 bens jurídicos a serem protegidos. Depois foram surgindo outros em legislações esparsas. Se você pensar, por exemplo, crimes de trânsito, em 1940 nem trânsito tinha, ou se tinha, era muito limitado, não é? Agora, quanto mais crimes de trânsito, quanto mais crimes ambientais, quanto mais crimes contra a ordem tributária e relações de consumo, você tem, aí vão surgindo outras funções, né? Outros bens jurídicos a proteger. O direito penal também exerce o controle social de preservação da paz. Controle social e preservação da paz, né? Esse é um dos grandes objetivos, ter esse controle social, né? Fazer com que as pessoas, de alguma forma, tenham um freio, tenham um limite, não é? Todos nós, de uma maneira, em alguns momentos, podemos pensar em fazer coisas extremas, podemos até pensar em praticar um crime, mas certamente temos a visão de que aquela transgressão pode gerar consequências. É a presença do direito penal fazendo com que as pessoas se limitem, tomem cuidado e, de alguma forma, preservem a paz, não é? E é um instrumento de garantia prévia o direito penal também. Por que um instrumento de garantia? Garantia de que eu, de que vocês, de que qualquer pessoa, se um dia for processado, se um dia evidentemente tiver lá um problema qualquer, nós já temos algo prévio. Nós temos o devido processo legal, que entra mais para a esfera do processo penal, mas além disso nós temos as garantias de direito penal, nós temos os preceitos de direito penal para que nós possamos ser julgados de maneira justa, de maneira precisa. Então, dentre outras tantas funções que o direito penal poderia exercer, evidentemente. As fontes do direito penal. Então, avançando um pouquinho, as fontes são importantes, né? Nós temos as fontes material e a fonte formal. No que diz respeito à fonte material, isso é muito importante para concurso. Qual é a fonte material do direito penal? É a União. Porque a União, através do artigo 22, inciso 1º do Código da Constituição, é que domina o direito penal, é que cria leis penais. Por isso, como a União cria as leis penais, nós temos aí a fonte material como sendo a União. Todavia, lembre-se, isso não é muito comum, mas é possível e é importante que você saiba, que o próprio parágrafo único do artigo 22 possibilita que os estados também possam criar
excepcionalmente, tipos penais. Por questões locais, né? Então, sempre a gente busca um exemplo, aquela flor Vitória régia, aquela flor ela só está presente na Amazônia, não tem em outra região do Brasil esse tipo de flor. Então, imagina que, de alguma maneira, alguém está tendo uma atitude perniciosa, que está prejudicando efetivamente essa espécie de planta, tudo mais. Então, a legislação local, ou seja, estadual, poderá criar regras criminais para proteger ali a Vitória régia. É apenas um exemplo para mostrar que não é só a União que cria as leis penais, essa é a regra geral, mas os estados também poderão criar leis penais. Já por outro lado, nós temos as chamadas fontes formais. As fontes formais, onde a gente vai beber, né, a água que nós vamos beber do direito penal. Quais seriam as fontes formais do direito penal, né? As fontes formais, elas podem ser imediatas ou mediata. Fonte formal imediata é a lei. Então, só lei. É o princípio da estrita legalidade, o princípio da reserva legal, dizendo que a lei é que cria os tipos penais. Não há crime sem uma lei anterior definindo esse crime, não há pena sem prévia combinação legal. Vocês já estão acostumados com essa ideia, não é? Então nós podemos dizer que a lei é a fonte imediata. Porém, temos as fontes mediatas, porque nós buscamos no direito penal não apenas a lei, não é? Mas também essas outras fontes ditas secundárias, como são os costumes, como são os princípios gerais do direito, como são os atos administrativos e como seria até mesmo a súmula vinculante. Não exatamente a jurisprudência. A jurisprudência é uma forma de interpretar a lei, mas a súmula vinculante é uma forma de impor, trazer regras, uma forma também de você buscar a fonte que seria mediata do direito penal, ok? Seguindo, vamos agora entrar numa esfera aqui interessante para concursos de uma maneira geral, que são os princípios, os vários princípios que regem o direito penal. Não vamos esgotar os princípios, aliás, não temos essa pretensão, mas devo dizer que tentamos selecionar aqui os princípios mais recorrentes nos concursos, os princípios mais relevantes para quem está se preparando nessa esfera, né? Então vamos a alguns deles. O primeiro princípio, já me antecipei um pouquinho antes, é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Em muitos concursos, às vezes, cai o princípio da legalidade. Também estaria certo. De uma maneira geral, legalidade, se essa for a única alternativa que falar, legalidade, está certo. Agora, se for mais a fundo, seria o princípio da reserva legal, estrita legalidade, porque não há crime sem uma lei definindo este crime. Perceba uma coisa, todo crime é uma conduta, é uma atitude, é sempre fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não é? Então este crime só será crime se essa conduta estiver previamente prevista na lei, não é? Eu aqui, agora, estou dando aula, balançando as mãos aqui, tá, um jeito um pouco italiano de parlare, muito bem. Isso, para alguns, pode incomodar, pode ser uma conduta, né, que é perturbadora. Aí vem um legislador, assiste a nossa aula e fala, esse professor está me deixando louco aqui, me balançando essas mãos, né? Então eu vou colocar lá, quem der aula balançando as mãos, pena de tanto a tanto. Hoje, eu posso agir dessa maneira, né? Porque não tem previsão legal dessa conduta criminosa. Porém, a partir do momento que a lei prever essa atitude, eu vou ter que me conter, vou ter que amarrar os braços aqui para poder dar aula, se for esse o meu objetivo, né? Então, a lei é que vai criar o crime e também vai criar a pena, porque não há pena sem prévia combinação legal. Vale lembrar que, por exemplo, no direito penal, o salário mínimo é algo extremamente
É importante no direito penal porque as penas de multa são baseadas em salário mínimo, as penas restritivas de direito, mais precisamente as penas de prestação pecuniária, são baseadas em salário mínimo. E aí vem uma dúvida: qual seria o salário mínimo que nós devemos aplicar? O salário mínimo da época do crime ou o salário mínimo da época da condenação? Sempre o da época do crime. Porque o salário mínimo está sujeito a variáveis. O sujeito pratica um crime hoje, mas ele vai ser condenado daqui 10 anos. E daqui 10 anos, quando ele for condenado, qual seria a pena que ele deve receber? A pena é, sim, a pena do dia que ele praticou o crime. Essa é a ideia da prática do crime. Ok? Porque quando ele pratica o crime, ele já tem que saber a pena, ele não pode estar sujeito a alterações. Assim como a pena de prisão não é alterada, não é majorada, a pena de multa, a pena restritiva, também não pode ser alterada. Então o salário mínimo não pode ser alterado. Isso é o princípio da estrita legalidade, né? Também vale lembrar, e isso está aqui, nós podemos até frisar aqui para vocês, olha só, muito importante isso, ó, dá uma olhada, né? Que o princípio da estrita legalidade dá origem a outros dois princípios, que é o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade, que, aliás, de vez em quando cai aqui em concurso. Não é? Então, se você pensar, anterioridade é que a lei tem que ser antes do fato, sempre antes do fato. Não é? Primeiro vem o fato, depois é que vem, primeiro vem a lei e depois é que vem o fato. Muito bem, essa é a anterioridade. E o que seria taxatividade em direito penal? Taxatividade significa que os tipos penais devem ser taxativos, devem ser claros, devem ser precisos. No momento que o legislador cria um crime, ele tem que colocar uma conduta criminosa na lei bem clara, bem precisa, não pode dar margem à dúvida. Se eu digo assim, matar alguém, todo mundo sabe o que é matar alguém. Não é? Agora, o legislador, às vezes ele pisa na bola, o legislador, às vezes ele não segue essa regra, e aí o que acontece? Se o tipo penal não for taxativo, não for claro, não for preciso, ele certamente não é aplicado na prática. Veja, há pouco tempo foi feita a lei de terrorismo. Então nós temos ali promulgada a lei de terrorismo, no ano de 2016, a lei de terrorismo. Ótimo. Antes, nós não tínhamos basicamente uma lei falando só de terrorismo, mas o terrorismo estava previsto lá na Lei de Segurança Nacional, uma lei de 1983, tinha lá, né? Só que nunca ninguém foi processado por terrorismo no Brasil por conta da Lei de Segurança Nacional. Sabe por quê? Porque o tipo penal dizia praticar atos de terrorismo. E só. Que mais? Só. Então, o que é praticar atos de terrorismo para a Lei de Segurança Nacional? Não se disse. Então, perceba que o tipo penal não foi taxativo, não foi claro, não foi preciso. E com isso, pessoal, acaba caindo em desuso. Né? A lei atual, a lei de terrorismo, explica praticar atos de terrorismo, fazendo isso, fazendo aquilo. Né? Então, aí nós podemos dizer que o tipo certamente é taxativo, ok? Mas, além disso, né, nós temos que lembrar sobre a retroatividade da lei mais benéfica. A lei posterior mais benéfica, ela retroage para beneficiar, sim, para prejudicar, não. Então, sempre, ainda que após o trânsito em julgado, às vezes aparece essa expressão, já foi condenado com trânsito em julgado. E aí parece uma coisa definitiva, uma coisa assim, imutável, né? Mas não é bem assim, não. Mesmo que condenado com trânsito em julgado, surgiu uma lei nova, essa lei nova, se for mais benéfica, se aplica. Vale lembrar que o artigo 66, inciso 1º da LEP, da Lei de Execuções Penais, diz que cabe ao juiz da execução aplicar a lei nova mais benéfica. Né? Então, há essa retroatividade da lei posterior mais benéfica. Ok? Muito bem. Outros princípios aqui. Princípio da culpabilidade. Pelo princípio da culpabilidade, nós temos que ter, para a responsabilidade, uma responsabilidade dita subjetiva. Não é possível, salvo raríssimas exceções que oportunamente falaremos,
a responsabilidade objetiva no direito penal. Aquela responsabilidade objetiva que o pai se responsabiliza pelo filho, aquela responsabilidade objetiva que o Estado se responsabiliza acerca dos seus funcionários, essa não existe em direito penal. A responsabilidade é subjetiva. Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Então, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter culpa, ele tem, né, que ser avaliado subjetivamente. Ele tem que, de alguma forma, ter contribuído diretamente para o crime para poder ser punido. Não é? Então, não há punição sem que nós tenhamos a chamada responsabilidade subjetiva. Ok? Na sequência, princípio da insignificância. Também muito coroado em todos os concursos, aí o princípio da insignificância, que dá origem, por exemplo, ao furto de bagatela, não é? E outras tantas coisas. Pelo princípio da insignificância, o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes. O direito penal é para assuntos importantes e não para assuntos irrelevantes. Na medida em que eu furto uma caneta esferográfica que custa R$1, não é? Isso não interfere em nada no patrimônio de ninguém. E por isso, de alguma forma, eu não posso ser punido pela subtração. Não é? Há duas correntes para explicar o princípio da insignificância. Uma delas diz que o princípio da insignificância seria uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. Para essa corrente, o sujeito pratica o fato típico, quando ele pega uma caneta esferográfica, ele pratica o fato típico, porque ele está subtraindo para si uma coisa alheia móvel. Né? Então, ele está pegando o patrimônio do outro, enfim, está pegando. Né? Então, seria um fato típico. Mas não seria ilícito. Não seria ilícito na medida em que não prejudica o patrimônio, não interfere no patrimônio e, portanto, é uma conduta aceitável, vamos dizer assim. Não é? Para essa corrente, então, seria uma causa supralegal, porque não está na lei, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Vale lembrar que no projeto do novo Código Penal, o princípio da insignificância se torna uma causa legal de exclusão da ilicitude, assim, coerente com essa corrente. Mas há uma outra corrente, uma corrente bastante importante também, não é? Que diz que o princípio da insignificância seria uma causa de exclusão da tipicidade. Para essa corrente, nós temos o fato típico apenas e tão somente formal. Né? Formalmente nós temos o fato típico ali, mas não seria um fato típico material. A ponto de dizer assim, subtrair uma caneta esferográfica de poucos reais, seria o mesmo que não subtrair nada. Não é? Então, excluiria-se a tipicidade. De qualquer maneira, vale lembrar que a insignificância, ela não pune a gente, seja pela exclusão da ilicitude, seja pela exclusão da tipicidade, mas não pune a gente. Um fato bastante curioso seria o crime de descaminho. Isso até para sonegações fiscais também serve, né? Mas para o descaminho bastante consagrado na jurisprudência. Né? Até R$10.000, de uma maneira assim genérica, consagrada e pacífica, até R$10.000 é bagatela. É bagatela para descaminho. Então a pessoa trouxe bens de outro país em até R$10.000, não seria uma atitude criminosa. Até R$20.000 se discute, mas até R$10.000 né, seria bagatela. E que, claro, para uma pessoa física pode R$10.000 significar um valor expressivo, mas para o erário público não. Ok? Muito bem. Princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, nós temos ali a ideia de que as penas elas devem ser aplicadas no caso concreto. Por que você tem os crimes com pena em abstrato? Por que um furto é de 1 a 4? Por que o roubo é de 4 a 10? Porque nem todo furto é igual, nem todo roubo é igual. Em alguns casos, nós temos ali o sujeito que tem maus antecedentes, é perigoso, no outro o cara é primário.
Em um caso ele gerou consequências trágicas, no outro não gerou consequências maiores. Então tudo isso leva a você fazer uma adaptação. Você tem essa elasticidade na pena para poder fazer ali a adaptação da pena ao caso concreto, né? Esse princípio da individualização da pena é um preceito constitucional, conforme a gente mencionou, está aqui no artigo 5º, inciso 46, né, da Constituição, e a aplicação da pena leva em conta a norma penal em abstrato e os aspectos subjetivos e objetivos do crime devem ser analisados, lá o critério trifásico de aplicação de pena, para poder chegarmos a uma pena individual. Uma pena nunca é igual a outra, um caso nunca é igual ao outro, ok? Muito bem. Por isso a elasticidade que se deve ter, né? Por isso a elasticidade que se deve ter. Aliás, vale lembrar, por exemplo, que quando a pena da extorsão mediante sequestro com morte, que é a pena maior do Brasil, extorsão mediante sequestro com morte, foi alterada na legislação para ficar de 24 a 30 anos, nós tivemos muitas discussões acerca do ferimento do princípio da individualização da pena, porque muitos disseram a elasticidade é muito pequena. De 24 a 30 anos, a elasticidade é muito próxima ali, então seria muito difícil da gente chegar a essa conclusão, né? Quando que nós teremos uma elasticidade maior para poder individualizar a pena melhor, né? Outro princípio é o princípio da alteridade, trazido por Klaus Roxin, né, que proíbe a incriminação de uma atitude meramente interna do agente. Pensamentos, condutas moralmente censuráveis, né? Então, pelo princípio da alteridade, nós temos que punir, nós temos que criminalizar aquelas condutas que não sejam internas, aquelas condutas que não prejudiquem apenas a pessoa, mas sim prejudiquem outras tantas pessoas, né? Por esse princípio da alteridade, por exemplo, o suicídio não é crime. Mas é claro, o suicida vai se suicidar, não vai ser. E se ele tentar se suicidar? Também não é crime, porque é uma conduta que ele está apenas e tão somente prejudicando a si, uma atitude interna, né? Mas cuidado, porque às vezes a pessoa se mutila, a pessoa efetivamente se lesiona para a obtenção de seguro, etc. Aí são fraudes, aí outras histórias, aí ele não prejudica somente a si, ok? Outro princípio seria o princípio da confiança, dizendo que, esse é bastante interessante, já vi cair em alguns concursos, né? Todos devem esperar por parte das demais pessoas comportamentos responsáveis e em consonância com o ordenamento jurídico. Então, quando eu ando pela rua com o meu carro, eu sigo as regras de trânsito, perfeito. Mas eu também espero que as outras pessoas sigam as regras de trânsito, né? Essa seria a regra. Então, quando eu avanço num semáforo que está aberto para mim, está verde para mim, eu confio que a outra parte vai respeitar o semáforo que está fechado para ela, está vermelho para ela. Esse é o princípio da confiança e às vezes esse princípio da confiança acaba sendo quebrado. O princípio da confiança acaba não sendo aplicado ali de uma maneira global. Outro princípio que nós falamos rapidamente é o princípio da fragmentariedade, não é? O que é isso? Fragmentariedade em direito penal significa que o direito penal não consegue proteger todos os bens jurídicos. O direito penal protege apenas os bens jurídicos mais relevantes, os mais importantes. O direito penal, portanto, é fragmentário. Ele protege fragmentos da sociedade, ok? Princípio da intervenção mínima. O que seria o princípio da intervenção mínima? É o princípio de que o direito penal deve ser a última ratio, a última forma de solução de conflitos. Existem outros ramos do direito para solucionar outras tantas questões, né? E só por último caso, quando o direito civil não resolveu, quando o direito comercial não resolveu, e assim por diante, aí entra o direito penal. O direito penal só tutela os bens jurídicos mais relevantes, os mais importantes. Ele não vai tutelar
tudo. Outras áreas é que vão tutelar primeiro. Ok? Bom, nós vamos encerrando por aqui. Fica um grande abraço e até a próxima.